nosso curso sobre o framework Materialize CSS e hoje nós vamos aprender sobre mais um componente muito interessante, muito legal do framework que serve para dar ali um charme a mais ali para a nossa página, a nossa aplicação. Nós vamos falar hoje sobre o slider de imagens. Um slider de imagens nada mais é do que como se fosse mesmo uma apresentação de slides no nosso site ali, com algumas imagens e que a gente ainda pode colocar ali textos. Isso serve para chamar a atenção ou colocar ali conteúdos, promoções, serve para diversas coisas nas nossas aplicações, ok? Mas nós vamos estar aqui criando um slider, ok? Eu vou estar aqui mostrando a você que no final aqui da aula você vai ter criado um slider desta maneira aqui, ou seja, ele serve ali para deixar a sua página, a sua aplicação mais bonita, serve também para você colocar, por exemplo, promoções, caso você tenha uma aplicação de comércio, né? Você pode usar para colocar promoções ou mesmo para colocar notícias, o que você quiser, ok? Então nós vamos aprender a criar um slider deste aqui para a nossa aplicação. E é bem tranquilo, bem fácil de criar, vou estar mostrando aqui para vocês agora, ok? Então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui, né, esse nave aqui, é a nossa barra de navegação que criamos na nossa aula passada. E agora nós temos aqui um código novo aqui, que é do nosso slider. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Primeira coisa, o primeiro requisito, nós temos que ter uma div com a classe slider, ok? Então a primeira coisa que devemos criar é uma div com a classe slider. E dentro dessa div aqui, nós vamos criar uma lista com a classe slides, ok? Então vamos lá. Primeiro pré-requisito, você pode estar criando aí já uma div com a classe slider. Logo abaixo você vai criar uma lista com a classe slides, ok? E agora cada item aqui da nossa lista vai ser uma imagem diferente, ok? Então aqui, primeiramente aqui, você vai abrir uma tag li, que é da lista, ok? Vai fechar. E dentro dela aqui nós vamos colocar o nosso conteúdo. Primeiro conteúdo, uma imagem. Aqui eu estou usando um serviço de um site, o Lorem Pixel, que ele gera uma imagem randômica, ok? Pode gerar uma imagem randômica. Eu estou usando ele aqui, mas você pode pegar imagens que você tem direto aí do computador, ok? Nesse caso aqui eu estou indo lá no Lorem Pixel, pegando imagens da natureza com essas dimensões aqui, ok? Você pode estar usando este site aqui, você pode estar entrando lá, escolhendo o que você quiser, ou fotos mesmo do seu próprio computador, ok? Então, o primeiro você vai criar uma tag imagem, e no source aqui você vai colocar qual a imagem que você vai querer, ok? Segundo, você pode querer ou não colocar algum texto. Você pode ver aqui, por exemplo, que nós temos textos aqui nas imagens, ok? Esse texto é por causa desta div aqui, ok? Mas se você quiser, você pode, se você não quiser nada escrito, você pode apagar, salvar, voltar aqui, ok? Então você vai ver que ela vai carregar aqui um slide sem nenhum texto, sem nenhum conteúdo. Já os outros com conteúdo, ok? Então você pode fazer do jeito que você quiser. Eu já vou passar aqui para vocês com texto, porque caso vocês não queiram, é só tirar essa div aqui, ok? Então aqui nós temos aqui a div, e na classe aqui, a classe obrigatória é o caption, ou seja, legenda. Isso vai ser a legenda da nossa foto, legenda do nosso slide. Logo após aqui nós temos o alinhamento que nós queremos. No caso aqui está Center Align, ok? Ou seja, estará centralizado, o nosso texto vai estar centralizado ali na nossa imagem. Como vocês podem ver aqui, você vê que ele já tem... Opa. Aqui, deixa eu só recarregar a página. Se você ver aqui, ele tem alguns efeitos aqui de transição aqui do texto. E você pode ver aqui que eu não coloquei nada aqui que faça esse efeito. Porque o framework ele já faz isso automaticamente. E ele faz isso com base no alinhamento do seu texto. Se você colocou o seu texto para ser alinhado no centro, ele vai fazer um efeito
do texto vindo de cima para baixo, caindo aqui, aparecendo. Se você colocou left, ou seja, da esquerda, como vocês podem ver aqui, ele vem da esquerda para a direita aqui e aparece aqui na esquerda aqui. Passando mais um aqui, se for da direita, ele aparece aqui na nossa, vem aqui até aparecer para nós, e o quarto aqui também está alinhado no centro, ok? Então, a primeira opção de personalização do nosso slide é essa. Você pode colocar o alinhamento do texto onde você quiser, no centro, do lado esquerdo ou do lado direito. E de acordo com esse alinhamento, o framework ele já vai, e o componente já vai colocar um efeito de transição ali do texto, ok? A segunda coisa que você pode estar personalizando é o tamanho do texto, né? Com as tags aqui mesmo de título, por exemplo. No primeiro aqui você pode ver que está com a tag H1 e aí embaixo H4, ok? Se você ver aqui, no primeiro aqui, você pode ver que o texto está bem grande, os dois textos estão bem grandes. No segundo aqui, eles já estão um pouco menores do que antes, é porque eles estão com outra marcação. Então essa, você também pode estar colocando personalizando esse texto, esse tamanho do texto e também as cores. As cores também você vai personalizar de acordo com a paleta de cores, ok? Por exemplo, se no H1 aqui eu colocar uma classe e colocar, por exemplo, red text, eu acho que é bom falar, eu acho que eu não tinha falado sobre a cor de textos, de fontes. Na nossa aula passada, nós mudamos a cor da nossa nave, né? E colocamos aqui a classe, por exemplo, Blue Darken 3. Agora, quando eu quero fazer com texto, eu coloco assim, por exemplo, se eu quero um texto vermelho, eu coloco red, um hífen text. Eu vou salvar aqui, vou voltar aqui, recarregar para vocês verem aqui. E o meu título mudou para a cor. Mas aí se eu olho aqui e penso, eu queria um vermelho, mas eu queria um vermelho mais escuro. Assim como a gente fez aqui, nós escolhemos um azul e nós colocamos ele um pouco mais escuro, certo? A gente consegue fazer da mesma forma com o nosso texto, só é um pouco diferente. Aqui na frente, nós vamos colocar text, darken 2, por exemplo, e salvar, e na hora que eu voltar aqui, nosso texto vai estar um pouco mais escuro, ok? Então é um pouco diferente só por causa disso. A primeira cor, você coloca o nome da cor, hífen text, e para fazer a alteração da cor ser mais escura ou mais clara, você coloca text, hífen darken, ou se não, lighten, e o valor que você quer, ok? Que você pode ver aqui, ele fica mais claro. Lógico que tudo isso aqui ele é tirado daquela paleta de cores no próprio site, na própria documentação do framework. Então basta você ver lá qual é a cor que te agrada mais. Se eu quero, por exemplo, uma cor laranja, coloco orange text. Eu vou tirar esse aqui e vou salvar. Vocês vão ver que o meu título ficou laranja, ok? E se eu quero fazer alguma variação com essa cor, eu posso colocar aqui, se eu quero escurecer ou clarear ela. Exemplo, text darken 3, vou voltar aqui, ele vai estar bem mais escuro. E se eu trocar o darken aqui pelo lighten, ele vai clarear a fonte para mim, ok? Então você já tem várias opções de personalização só com essas classes. Você pode personalizar aqui o alinhamento, que já vai dar a personalização da transição, o tamanho através das tags mesmo e a cor através das classes aqui. Então você já tem aqui muita coisa para brincar, muita coisa para mudar, ok? Por exemplo, se eu quero mudar a descrição, eu faço aqui da mesma maneira. Igual aqui nós temos aqui o white text. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o texto de cima. Eu vou deixar aqui o orange mesmo, mas eu vou deixar ele mais escuro. Vou deixar ele com darken 3. Você pode ver que está bem escuro. Já no de baixo eu quero colocar apenas um texto laranja, só que com a cor normal mesmo. Você pode ver que tem a diferença aqui
Este primeiro aqui está escurecido, esse primeiro está com a cor normal, ok? Então, coloquei a imagem que eu quero. Se eu quero colocar alguma escrita, alguma legenda, eu vou criar uma div com a classe caption, ok? E o alinhamento que eu quero. E aqui dentro eu vou colocar os meus textos, ok? Certo? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, um texto H6, vou colocar aqui testando, por exemplo, aqui, e salvar, a hora que eu voltar aqui, você pode ver que ele criou mais uma linha de texto aqui para mim, ok? Então você pode colocar aqui quantos textos você quiser, ok? Eu posso personalizar aqui também, posso colocar uma classe, já aqui eu vou colocar o Orange Text, mas eu vou colocar ele um pouco mais claro do que o meu texto normal, ok? Vou salvar aqui, vou tirar esse espaço aqui e você pode ver que eu tenho aqui vários tamanhos, ok? E várias cores diferentes aqui no próprio slide. Isso é bom que eu posso colocar, por exemplo, promoções. Eu posso colocar aqui a foto de um produto, colocar ali o preço dele, ok? Dar um destaque com as cores, certo? Então você pode fazer isso rapidamente, facilmente com o framework Materialize CSS. E a mesma coisa é para quantas imagens eu quiser ter. Fechei aqui o meu item da lista, abri outro. Esse já vai ser o meu segundo slide. Então eu vou colocar a minha foto, vou colocar aqui a classe, uma div com as legendas, ok? Nesse caso aqui ele vai estar alinhado à esquerda. Aqui o segundo está alinhado à esquerda, ok? Aqui, desculpa, aqui nós temos aqui a cor, deixamos aqui com a cor branca, texto mesmo, então ele ficou normal, ok? Mas eu poderia ter mudado a cor, o tamanho, a quantidade de texto. Se eu quiser deixar, por exemplo, apenas um texto, eu posso apagar aqui esse meu segundo e deixar apenas o título. Vocês podem ver aqui, no segundo aqui, vai estar apenas o título, ok? Ou pode adicionar várias. Por exemplo, eu vou adicionar aqui. Opa. Vou colocar aqui. Vou salvar aqui o nosso arquivo. E a hora que eu voltar aqui e recarregar, vocês podem ver que tem vários textos aqui. Ou seja, eu posso colocar várias informações para o nosso usuário aqui, juntamente com o nosso slide, ok? Ou se você quiser, pode colocar apenas a imagem, como eu já tinha mostrado. Aqui o tamanho também do nosso slider aqui vai depender do tamanho das nossas imagens. Como aqui nós temos imagens 580 por 250, você pode ter imagens de vários e vários tamanhos, ok? E outra coisa bem legal é que você pode colocar um slider de full screen, ou seja, para pegar a tela toda do nosso usuário. Como que eu faço isso? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, vou só passar aqui, como vocês podem ver aqui. Aqui embaixo ele dá aqui alguns botõezinhos aqui. Como nós temos 4 slides, 4 botõezinhos. Se eu vier aqui pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar o nosso último aqui e vou colocar aqui mais 2, salvar. A hora que eu voltar aqui, ele já adicionou para mim aqui, ok? Os outros 2 slides aqui, certo? Então, vamos recapitular aqui. A primeira coisa que devemos ter é uma div com a classe slider, dentro dela uma lista com a classe slides, e dentro de cada elemento aqui da lista nós vamos ter a imagem, ok? E se você quiser, uma div com a classe caption, que é a legenda do nosso slide, com o alinhamento do texto
e os nossos textos aqui dentro dessa div. Fecha a div, fecha o elemento e começa o próximo elemento da lista, que cada elemento da lista é um slide do nosso slider, ok? Então, esse aqui é a estrutura básica do slider, e você pode estar já mudando aqui os tamanhos, quantidade de texto, cores do texto, ok? O alinhamento do texto aqui. E pronto, com pouco código você tem um slider bonito aqui, ok? Para o seu site, ok? Para a sua aplicação, já funcionando. E a última coisa que devemos fazer para esse slider funcionar é aqui embaixo o nosso document read, o nosso script aqui. Nós temos que colocar apenas esta linha de código aqui, que vai pegar o nosso elemento slider, que é a nossa div slider, ok? Se tivéssemos mais de um, ele pega todos os sliders e inicia ele. Ou seja, ele fala que o nosso slider, ele é um slider de imagens e vai inicializar ele aqui na página para ficar dessa maneira, ok? Essa é a estrutura básica. Agora, caso eu queira mudar aqui o nosso slider, eu posso estar mudando ele, ok? Eu posso estar ainda mudando aqui, por exemplo, o tamanho do nosso slider. Mas como eu faço isso? Bem, eu peço desculpas aqui, eu tive que apenas interromper aqui para arrumar uma pequena coisa aqui, mas vamos voltar aqui. Eu estava falando que ainda podemos fazer o nosso slider que temos aqui. Podemos fazer o nosso slider aqui ficar ocupando toda a nossa tela, ou seja, fazer ele ficar full screen. Como podemos fazer isso? Temos que fazer apenas duas modificações. A primeira modificação é na definição do nosso slider. Quando definimos aqui a nossa div com a classe slider, nós vamos aplicar aqui mais uma classe, a classe full screen. Ou seja, nós estamos criando um slider full screen. Essa é a primeira modificação que devemos fazer. E a segunda modificação, nós vamos aqui embaixo, quando nós iniciamos o nosso slider aqui, através da nossa função slider, dentro aqui da nossa função nós vamos abrir e fechar chaves e vamos passar um parâmetro full width true, ou seja, primeiramente nós vamos aqui, colocamos full screen na nossa div, e embaixo nós colocamos que esse nosso slider vai ocupar toda a nossa tela, vai passar full width, ou seja, vai preencher a nossa tela como true, ok? Vamos salvar aqui, e a hora que voltamos aqui, recarregamos a página, o nosso slider aqui, ele passa a ocupar toda a nossa tela, ok? Isso aqui pode servir para você colocar como uma página inicial do seu site, como uma página inicial de uma aplicação, pode ser para colocar, por exemplo, como uma promoção, algo que você quer dar bastante ênfase na sua aplicação, no seu site, você pode colocar assim, ok? E como você pode ver, são apenas duas modificações que temos que fazer. Devemos apenas colocar o full width true no nosso script e em cima nós colocamos o slider full screen, ok? Eu não vou deixar ele aqui, mas eu vou mandar como comentário aqui essas duas linhas de código e vou deixar livre para você fazer aí o jeito que você quiser. Você vai escolher aí quantos slides que você vai querer colocar, ou as imagens, quais os títulos, quais as descrições. Vou deixar aí na sua imaginação para você fazer e deixar bem bacana o seu slider aí, ok? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Podemos ver que vimos sobre mais um componente bem legal e bem fácil de utilizar do framework. Na próxima aula vamos continuar vendo sobre mais alguns componentes, ok? Uma boa tarde a todos, espero que tenham gostado. Até mais.